Boa noite, pessoal. Aqui é a Sara, do Centro Acadêmico. A gente vai estar iniciando mais um episódio do podcast com a professora Vanessa Gurgel e a aluna Nicole. Boa noite, pessoal. Me chamo Nicole, como a Sara bem disse, vamos estar entrevistando a professora Vanessa Gurgel e o tema de hoje será mediação e conciliação. Mas vamos começar do princípio, não é, professora? Conte-nos, qual foi a sua motivação desde a época de escola? O que te levou a escolher o direito? Por que o direito? Eu acredito que desde pequena eu sempre tive uma motivação para questionar as coisas, para entender e principalmente para buscar o que é certo, né? Aquela história do o que é justo, o que não é. Então, na realidade, eu nunca pensei em alguma coisa diferente para fazer. Foi além de questões de artes, tudo, mas foi realmente buscar o direito. Então, eu sempre estudei para fazer direito. Quando você entra, você se encanta, né? Parece que aquilo que você está buscando começa a se concretizar, começa a ficar mais vivo na sua vida e pesquisas. Então, o direito sempre acho que fez parte mesmo. E a faculdade, quando você pôde realmente entrar nesse universo, estar ali mais em contato, que a faculdade nos dá essa oportunidade, né? E, infelizmente, a gente sabe que quando a gente escolhe um curso, por mais que seja de nosso gosto, vai ter matérias que talvez a gente não tenha aptidão, que a gente não goste, mas como foi esse contato ali? Estando em contato com aquilo que você já previamente já amava? Foi gostoso porque tudo era novo, né? Muita coisa era nova. Até o curso em si era algo que estava começando. Então, tinha professores diferenciados, a gente tinha contato com professores de fora, o material era tudo novo, estava começando uma nova proposta para o próprio curso de Direito. E aí você começa não só a frequentar ambientes que te norteiam, que te desenham o universo do direito, mas a hora que você começa também a fazer estágio, muita coisa passa a fazer sentido. Então você começa a ter contato com pessoas, contato com material, os professores, acaba sendo uma mistura de muito conhecimento, de muita oportunidade, e a gente acaba realmente ficando cada vez mais envolvido com esse universo. Eu falo que o direito ele mexe com a gente de um jeito que você não consegue mais se desgarrar, né? Você quer ficar, você quer aprender cada vez mais, não tem como. Você fala assim, não, já se formou há tanto tempo, já, mas você não tem como não estudar. É Não uma tem... eterna busca, né, de conhecimento, né? Exatamente. Ainda que ele tenha essa dinâmica de se mudar, você está o tempo todo, não, já estudei isso, mas você quer ver de novo. Você tem uma nova linguagem, uma nova interpretação daquilo que você já viu. E isso é gostoso no direito também, né? Não sei, as outras carreiras acredito que tenha também isso, mas quando você já tem essa predisposição, falo uma predisposição jurídica, aí parece que todas as vezes que você vê, você tem um novo olhar para aprender. E é bacana, não só pela maturidade, mas por sempre agregar alguma coisa na sua vida, né? Isso é importante dentro do universo jurídico, você está sempre engajado para aprender mesmo. E durante o momento acadêmico, você tinha uma matéria que tinha mais afinidade, que você buscou? Então, era penal. Penal? Era penal. É incrível isso, nossa! Tanto que o meu estágio foi muito mais na área do direito penal mesmo. Você teve muitos estágios, professora, ou foi mais algo objetivo? Durou mais tempo em algum lugar, assim? Eu acabei tendo mais tempo, a gente acaba tendo outros contatos, inclusive dentro da própria faculdade, mas o que durou mais tempo foi no Ministério Público. Por conta do gosto com o penal. Do gosto com o penal. Ainda que a gente visse alguma outra área, acabei ficando mais tempo realmente na área do direito penal, né? Eu falo na parte criminal mesmo. Sim. E em relação a atuar com penal, já que você sempre teve esse gosto, estagiou muito tempo nessa área, qual foi a razão que, de repente, não quis ser o seu ramo de atuação profissionalmente? Na verdade, quando eu me formei, aí você está naquele momento, vou estudar, quero, né? Eu já tinha passado na ordem, então você pensa em várias situações, não só para agregar para um escritório, que daí na época já estava começando a namorar meu atual marido, eu estava junto com ele ali no escritório, mas com a intenção mais de estudar do que ainda advogar. Então acabavam aparecendo mais situações voltadas para a área do direito civil do que penal.
E a gente, como estava começando, é aquela história, né? Meio que Sim. o que aparece. Uhum. E tinha também bastantes coisas relacionadas à área empresarial. Então, você pega, que hoje nem tanto, mas cheque, né? Aquela de cobrança. E aí, você vai fazendo o que realmente aparece. Sim. Mas logo que eu saí, acabei indo, inclusive, para fazer especialização em direito penal, né? Então, assim, foi uma coisa que não houve uma ruptura, foi ficando algo que foi se distanciando, foi perdendo um sentido ali de trabalho e aí foi sendo Sim. agregado outro aos poucos, né? E hoje realmente ficou uma matéria que eu gosto de estar atualizada, de ver alguma coisa, de estar próxima, mas muito mais uma curiosidade do que como atuação, tanto na área acadêmica quanto qualquer outra que eu fosse atuar, né? Então, Certo. Entendi. E começou daí a atuar na área da mediação. Mediação foi em que momento? foi mais ou menos em 2007, 2008, que ainda não existia a proposta que tem hoje, não existia nem o CNJ, então, quando eu comecei, era uma forma diferenciada de atuação, era totalmente voluntária, não tinha uma capacitação específica, então eu tive a oportunidade, inclusive, da área presencial aqui no Fórum de Sorocaba. Aí depois, com o tempo, eu fui deixando, né? É a mesma história, né? Você vai deixando porque você acaba tendo outras oportunidades na vida, inclusive começa, né? Crianças, então você acaba deixando um pouquinho de lado. E quando existiu a oportunidade de ter realmente o componente curricular sobre mediação, sobre conciliação, né? Os métodos que a gente tem hoje diferenciados, aí eu falei, não, então eu quero retomar, né? Eu quero voltar. Esperei acabar a questão do mestrado, doutorado, para não ter essa mistura. E agora eu voltei para a capacitação. Então eu brinco, né, que hoje eu sou estagiária, que nem os alunos, né? Voltei a fazer estágio. Deus quiser já termino logo também e retomo como mediadora, conciliadora, mas agora dentro da perspectiva do CNJ, que exige essa capacitação que eu acho espetacular, que realmente faz uma diferença muito grande. Uma área que se aprimorou muito, né? De 2007 foi o ano que você começou a atuar, né, professora? Isso. Até os dias atuais houve uma grande aprimoração. E na conciliação e mediação, são só esses dois métodos que existem ou tem algo a mais, um detalhe a mais? Eu pesquisei também que existe a arbitragem. O que seria a arbitragem, além da mediação e conciliação? Primeiro, a gente brinca com a história de ter a possibilidade de escolha para resolver o nosso conflito de acordo com o que se encaixa com o nosso perfil. Tanto que a gente chama isso de multiportas, né? Então, você vai adentrar naquela porta que realmente vai te auxiliar. Então, primeiro, eu deixo bem claro para os alunos de que eu não excluo o judiciário. Ele não deixou de ser realmente um ambiente em que ele vai solucionar os nossos conflitos. Mas ele deixou de ser o único. Ele deixou de ser aquele que nos traz segurança exclusiva de que se eu solucionar ali, é o meio que me traz a oportunidade de encerrar o meu problema, o meu conflito, a minha disputa. O judiciário, na realidade, ele é uma das portas, né? Ele passou a ser uma dessas oportunidades. E de forma alguma é errada, né? Então, deixar bem claro, eu falo assim, ó, você tem outras oportunidades, mas é certo. O problema, muitas vezes, é que a gente pede errado. E o judiciário, ele tem que estar restrito ao pedido. Então, o que você pedir, ou ele vai acatar ou não, mas ele não vai mudar. E quando a gente tem a oportunidade de solucionar os nossos conflitos com outros mecanismos, aí a gente pode, durante essa estrutura, mostrar o nosso real interesse. É aquela brincadeira, eu estou pedindo para exonerar alimentos, mas será que é isso que realmente ele está querendo? Ou é um contato com o filho, ou ele está querendo chamar uma atenção? Então, a gente tem coisa que a gente não sabe como pedir. E aí a gente tem esses mecanismos. E esses mecanismos, eles vão estar à nossa disposição, e o CNJ encampa isso, da forma que a gente conseguir implementar, da forma como for realmente melhor para nós. Certo. Então,
começa pela ideia de que não são esses dois os únicos, não é só conciliação e mediação. Eu posso falar assim, são os pontos principais que o CNJ traz, porque é o que a gente tem mais aplicado no nosso dia a dia, mais vivenciado, é o que a gente percebe mais, mas não são os únicos. A gente tem outras possibilidades, não só dentro do próprio judiciário, mas extrajudicial. Eu posso buscar isso fora também. E a arbitragem é um desses recursos que são possíveis fora do judiciário, que é uma estrutura em que eu tenho alguém que está decidindo como se fosse o juiz, mas eu passo a chamar como árbitro em algumas situações específicas. Uma, quando as partes querem, e aí você vai ter uma estrutura mais ou menos, né, nesse momento assim, mais ou menos como se estivesse dentro do próprio judiciário, que você tem lá uma apresentação de propostas, apresentação de ideias, e esse terceiro, que é o árbitro, ele vai decidir. Né? Então, determinar fazer o papel do juiz, né? exatamente, mas quando as partes quiserem que assim realmente haja essa decisão. Então, não são esses dois únicos recursos, tem outros, como a própria arbitragem, mas a gente sempre tenta puxar, sempre tenta buscar com a ideia da autocomposição, porque é lá que eu vou aprender a solucionar meu conflito, eu vou aprender a solucionar o meu problema, eu vou entender qual é o meu real interesse. A gente tem que pensar que mais do que ter o juiz lá decidindo o problema, é pensar nas relações humanas. Elas vão continuar. Então, não adianta vir o juiz e decidir e depois, e no dia seguinte, né? É isso que é importante, a gente ter essas relações vivendo de forma harmônica e a gente sabendo fazer os nossos pedidos, conseguir realizar os nossos interesses. É aquela história que a gente sempre fala, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Então, quando você muitas vezes vai para o judiciário, você acaba tendo razão. E aí, no dia seguinte, será que isso basta? É condicionado àquilo, né? Um problema, o juiz decide com base na lei e pronto, acabou. Mas se encerra, né? Mas eu acho que justamente essa relação, ao meu ver, eu sou totalmente leiga no assunto, eu pesquiso coisas bem pontuais, assim, mas é porque dentro da conciliação e da mediação, você torna as partes como se fossem protagonistas daquilo, né? Sim, é para isso. A ideia é isso. O fundamento é para isso, né? O que a gente acaba estudando no componente é que existem diferenças de atuação do mediador e conciliador, mas sempre pensando em envolver as partes, sempre pensando em fomentar essa relação para que elas realmente tenham essa autonomia para resolver o conflito delas, para que elas se entendam. Então, a gente acaba tendo essa visão de comunicação, de postura, de como que as partes podem reagir, né? A questão da comunicação não violenta, que é muito importante, que é algo que você pensa, é para resolver um conflito. Não, é para a vida, né? Então, tem várias coisas que muitas vezes os mecanismos consensuais nos ensinam para além de um problema só a ser solucionado. Ele vai além e acaba trazendo benefícios para nós no dia a dia. Principalmente no emocional, né? Que as partes, de certa forma, independente da causa que seja, ao meu ver, é desgastante, né? Sim. É um processo que se torna estressante, pode, dependendo da causa, quanto mais pendendo para o lado sentimental, pode ocasionar danos psicológicos, emocionais, talvez até irreversíveis. Sim, a gente acaba tendo impacto por uma decisão que, por mais que agrade, mas a gente vê que isso traz uma ruptura, quando a gente fala principalmente questões de relações familiares, que causam traumas, que vão trazer prejuízo. Mas solucionou o problema, o juiz deu realmente o que a parte estava pedindo, mas ela não soube pedir, ela não trouxe aquele interesse real do que ela precisava. E isso depois, para você consertar, é difícil, mas é aquela história. Jamais eu vou estar falando mal do judiciário, de uma decisão de um juiz, a ideia não é essa. Mas é realmente prevalecer a vontade das partes e a autonomia. Fazendo isso também, a gente acaba pondo num ponto meio que paralelo a ideia de que você desafoga um pouco o judiciário. Então, você tira muitos processos de lá e não é para você diminuir o trabalho do juiz, é para melhorar o trabalho dele. Porque se ele tem lá
sei lá, uma semana para ver 100 processos, ele tem uma vara que tem 2.000 processos para analisar, é aquela história de você ter o tempo, oportunidade para analisar bem feito. Não que vá fazer errado, mas é aquela, né, Se é aquele afogar, né? envolvimento que falta tempo, falta um estudo melhor para você aprofundar no que realmente as partes estão querendo. Então, se você desafoga o judiciário, as causas que chegarem lá vão chegar para conseguir ter uma análise um pouco mais cuidadosa do que consegue hoje, porque você tem um número absurdo, né? Um número gigantesco. E quando a gente pensa na Constituição do acesso ao judiciário, você ter você ter os outros mecanismos não significa afastar esse direito constitucional, pelo contrário. O que a gente tem realmente, a ideia da inafastabilidade do judiciário significa, em verdade, é você ter acesso à justiça. Então, você traz a oportunidade de realmente você ter a justiça em todos os ambientes da forma como as partes, como as pessoas assim precisarem. Eu preciso do judiciário, eu vou no judiciário. Eu consigo fazer isso por meio de uma mediação, se for o caso, por meio de uma conciliação, eu vou. Se eu precisar, ou se puder, eu vou na arbitragem. Vai depender daquilo que eu estiver precisando e do conflito que eu estiver vivendo. Então, o acesso melhor ainda, né, o artigo 5º da Constituição, quando ele fala da inafastabilidade do judiciário, é muito mais o acesso à justiça do que simplesmente ter acesso ao judiciário em si. E aí a gente consegue trazer o interesse das partes de uma forma que elas terminem e falem assim, então agora eu tô feliz. Agora eu tô bem. Bom, né? Aquilo no fundo acaba sendo mais do que resolver o mérito da questão, é trazer esse bem-estar, né? Eu acredito. Dependendo de como você se resolva. Mais rápida também para quem está esperando, né? Mais rápida, né? Mais célere e também questão de custo. Né? Como funciona para você ter citado, professora, então como que funciona essa questão de custos na mediação e conciliação? Você tem hoje duas possibilidades. Uma, o fato dela poder ser feita extrajudicial. Então, você pode, por exemplo, ir atrás do Sejusc e pedir, aí você faz sem ter entrado ainda com o processo, que a gente fala pré-processual. Tem situações até que você pode fazer particular, que eu acho legal o ambiente do Sejusc mesmo, e no processo, que hoje o CPC, até por conta do próprio CNJ, ele fomenta muito essa ideia da gente fazer, não só em um determinado momento do processo, mas no processo, né? Sempre buscar a ideia de solucionar pelas partes, pela autonomia delas. Então, assim, a partir do momento que você consegue fazer isso sem chegar até o final, ou até evitando o processo, você já evita várias custas processuais, né? Porque a gente sabe que, dependendo da causa, se torna aí um custo realmente relevante para as partes. Outra situação que é importante ressaltar, já que existe essa capacitação hoje para o conciliador e mediador, como eu falei, quando foi lá atrás, era exclusivamente voluntário. Hoje, você tem a resolução do CNJ que prevê também uma remuneração para eles. E é arcado para as partes, mas não se compara nem de longe com as custas processuais. E se elas ainda tiverem o benefício da assistência judiciária gratuita já concedida, elas não vão pagar. Então, é um trabalho que ele pende entre uma remuneração e uma voluntariedade. Então, por isso que para ser conciliador mediador hoje, eu acho que você também tem que ter uma vontade, tem que estar lá engajado para ajudar as partes, não pensar, não, vou cumprir uma sessão aqui e vou ter uma parte financeira, a parte não pode pagar, então faz de qualquer jeito. É muito mais essa ideia de realmente promover o bem-estar das partes. E, às vezes, né, é mais difícil conseguir pessoas assim, mas eu acho que com a capacitação do CNJ, dá essa peneirada, dá uma mexida, para que as pessoas se engajem nisso e tenham esse comprometimento mesmo. Era uma questão que nós estávamos conversando, né, Sara, antes de começar. Nesse caso, se ele precisa ser ingressado na OAB, né? Se precisa ser um operador de direito. Na realidade, não precisa.
uma das coisas que são exigidas é realmente essa capacitação, que hoje ela gira em torno de você ter 40 horas teóricas e 60 horas da parte prática. E, na realidade, a hora que você está fazendo essa parte teórica, você pode fazer em instituições que são registradas pelo CNJ, então elas podem aplicar, né? E elas acabam sendo até mais do que 40 horas, né? Porque você tem tanto material, quando você vê, você já está com 50, 60, está chegando a 80 dessa parte teórica, e aí você entra no estágio em que você realmente faz parte das sessões. Então, você começa com a parte de observação, e depois você parte para comediação ou conciliação, em que você participa junto, e aí numa terceira fase que você se torna mediador conciliador, mas com supervisão. E aí, tendo todas essas horas completas, você consegue mandar para o CNJ e tenta o registro. Mas para isso você precisa ser graduado, não precisa ser em direito, né? Então então você tem profissionais, vários profissionais que não são da área jurídica que atuam. Tem pessoas que criticam, que acham que porque está lidando com o processo, às vezes não tem conhecimento, não vai saber. Mas se a pessoa muitas vezes está dentro do Sejusc, que tem um aporte junto da pessoa responsável ali que vai trabalhar com essas figuras processuais. Porque no primeiro momento o conciliador ou o mediador ele está lá para auxiliar nessa resolução, para auxiliar no elo entre as partes, não para auxiliar e nem pode fazer isso, que é trazer consultoria jurídica, né? Eu, por exemplo, como advogada, eu não posso atuar lá em prol das partes, eu não posso em nenhum momento levar o que está acontecendo ali ou ter alguma dessas partes como clientes. Então, a gente tem princípios que norteiam essas sessões, por mais que elas sejam consideradas informais, a gente não fala tanto em ter regras, porque parece que engessa, mas a gente fala de ter pelo menos aqueles parâmetros. Seria mais ou menos como se fosse uma ética profissional? Não, totalmente. É Tanto que você tem um código de ética hoje e os mediadores e conciliadores, eles atuam como auxiliares da justiça. Então, eles têm responsabilidades. E aí, o CNJ, na resolução dele, ele traz, inclusive, o código de ética. Então, assim, você tem atuação lá que envolve essas pessoas a ter uma certa capacitação, uma certa aptidão para que elas possam querer ser capacitadas, que vai além de pensar numa remuneração, que ainda assim não tem os parâmetros de valores, ainda não tem valores altos, é muito mais realmente por atuar ali, que é muito bacana. A gente aprende muito, porque dali você tira muita coisa, né? Muito conhecimento. Então, eu acho que está muito mais ligado a uma aptidão pessoal, um preparo profissional para lidar com pessoas, né? Como uma vez disse um juiz, falou assim, tem que ser diferente daquele filme lá do Sexto Sentido, em que a pessoa via os mortos, você tem que ver os vivos, é totalmente o oposto. O que ele quer ressaltar com essa fala? É trazer realmente a noção de que nós estamos lidando com pessoas, e que não é papel, não é computador, não é aquele conflito. Aquele conflito é uma situação, mas que aquela relação não acaba ali. Eu tenho que cuidar dessas pessoas. Acho que é mais essa ideia, é uma aptidão muito mais além do que simplesmente fazer um curso ou ter feito direito, né? E no âmbito processual, esse elo fica mais distante, né? De conseguir esse tato com as pessoas. Muito importante. Agora, com a proposta do CNJ, com a lei de mediação, com o CPC novo, a ideia é que realmente a gente consiga, durante a caminhada processual, ter esse contato mais próximo. Mas ainda assim, não é a mesma coisa de uma sessão em que as partes têm a oportunidade de falar, têm uma oportunidade de colocar realmente aquilo que elas precisam, aquilo que elas querem como resultado, né, para a vida delas. Então, é uma caminhada, mas ainda... E sendo essa caminhada, professora, já emendando com isso, as leis estão em constante transformação.
Hoje, elas acompanham o ritmo da sociedade, a sociedade está evoluindo e daqui a uns 20 anos, com certeza, tudo estará muito diferente do que é hoje. E como você enxerga a mediação e a conciliação no futuro? Um futuro relativamente distante barra breve, né? Que 20 anos passa às vezes assim, né? Muito rápido. Muito rápido. E se a gente for pensar em questão de tecnologia, Ah, a gente teve uma mudança da humanidade de forma, né, astronômica. demasiada Sim. fugaz, né? A gente espera que realmente aconteça essa transformação, porque hoje a gente tem o que vamos chamar, né, questão da cultura da sentença, imaginar que uma sentença, ter contato com o juiz ainda me traz segurança. Mas a partir do momento que o próprio judiciário faz campanhas, ensina, mostra resultados importantes que acontecem além dessa sentença, além do juiz julgar para várias outras situações, para tirar realmente aquela máscara de que é só coisa pequena ou coisa de pouco valor, mas para situações iguais, importantes, mas que para as partes elas conseguem resolver ali. A partir do momento que eu tenho isso, eu acho que começa a realmente ter uma caminhada para que a gente tenha cada vez mais oportunidades para resolver dessa forma. E aí, vai para o judiciário aquilo que eu não consigo, vai para o judiciário aquilo que realmente eu quero, aquilo que eu preciso que seja dessa forma. E, por outro lado, até a questão da tecnologia a gente conseguiu usar dessa maneira, né? Infelizmente, nós tivemos a pandemia, mas ela trouxe ela acabou trazendo algumas situações que foram importantes, como, por exemplo, essas sessões virtuais. Então, Sim, hoje você consegue fazer uma audiência, uma sessão de qualquer lugar, sem ter o empecilho do transporte, né, de você se locomover de um lugar para outro. Então, se eu estou com um problema aqui, a pessoa do outro lado do estado, a oportunidade da gente se entender muitas vezes se tornou mais viável, mais próxima da gente do que eu imaginar entrar lá no judiciário, esperar citar e tal. Então, assim, é mais rápido também, é outro Sim. fator que se torna ainda mais célebre. Só que eu acho que ainda falta essa percepção. Aos pouquinhos as pessoas estão percebendo, quem sabe daqui 20 anos a gente consiga perceber que tá acontecendo de uma maneira mais engajada. E com as capacitações, elas cada vez mais acontecendo, porque a partir do momento que você faz a capacitação, não se encerra, você tem que continuar fazendo atualizações. Sim. Isso vai também auxiliando para que as partes, para que esses terceiros envolvidos também demonstrem cada vez mais esse preparo que traz para quem está lá precisando dessa solução segurança. E vai, né? Vai se espalhando, vai sendo uma semente que vai brotando em vários lugares, né? Eu achei isso incrível, muito. É maravilhoso, né, professora? E teve algum momento, visto que você já está atuando há um bom tempo neste ramo, algum momento, alguma situação, alguma pessoa que te marcou muito? É um marco que você olha e, nossa, considero. Dois extremos, né? Que eu falo, um que não aconteceu o acordo e outro que aconteceu. Um que aconteceu, que até foi mais recente, de um casal, eles casados há 35 anos, e eles estavam, assim, plenos em acordo para dissolução do matrimônio, e eles se conversavam como, não, mas onde que tá? Mas, né, aquela conversa de casal mesmo, eles super alinhados. A hora que eles terminaram aquele acordo super bonitinho, eu me segurei para falar, por quê? Porque você vai levando para ver a interação deles. Ao mesmo tempo que você não quer que aconteça, você não quer, né, desfazer do que é importante para eles, porque eles estavam muito definidos, estava muito certinho, muito correto o que eles estavam fazendo, tanto que era pré-processual. Nossa. E aí você tem um choque que você fala, puxa, se eles conversam tão bem, por que não deu certo? Ainda mais de solução de matrimônio, que nós sabemos que a maioria é sempre muito conflituosa, né? Então, e a outra solução, que essa realmente foi logo no começo que eu estava, foi um pai que não queria pagar pensão
Nossa. Que você vai lembrar, né, que eu falo em algo que esse realmente marcou, ele não queria pagar a pensão e ele falava, não, porque essa criança não vai dar em nada, que não vai... Eu comecei, né, você começa a imaginar, falei, nossa, deve ser um adolescente às vezes que tá dando muito problema, então você começa a imaginar quem que é esse moleque que ele tá falando, mas ainda assim é obrigação dele. E aí, quando esse moleque chega no colo da mãe e é uma criança que tem mais ou menos quase 1 ano, você fala, como assim não vai dar em nada? E o entendimento dele é que ele não queria pagar pensão para ele, esse moleque não ia dar em nada, não servia para nada porque tinha síndrome de Down. Então aquilo mexeu comigo, eu falei assim, como é que você consegue falar alguma coisa para esse pai, uma para ser pai e outra de que ele tem que se envolver na educação para além de alimentos, né? Não é só alimentos, que isso ele vai ser obrigado a pagar, se ele não fizer o acordo, ele vai ser, mas como é que você fala, tem visita, né? Tem participação, então é uma situação que te põe em xeque e aí você vê um lado de um ser humano que Não é nada agradável. não tem muito o que fazer, então você acaba vendo esses extremos. Acho que são 2 pontos, né? Que por mais alinhado que eles estejam, você fala por quê? E o outro que você não tem o que fazer, não tem uma conversa, não tem o que mude ali, que diálogo que você faz com essa pessoa, né? Não é nem um pai. Mas é complicado, professor. Eu imagino mesmo que quando se trata de, principalmente crianças autistas com síndrome de Down, eu tenho na minha família, então eu posso imaginar, hoje muito menos, mas eu posso imaginar a repulsa que gera, né, às vezes, no pai, numa mãe. Encontrar esses casos, sim. É muito complicado. Eu imagino que eu quero acreditar que a mediação e a conciliação, elas consigam moldar a pessoa, não moldar, mas mudar esse sentimento de repulsa e principalmente criar aquele vínculo, porque né? vem realmente com a ideia de você criar cultura de paz. Essa Sim. que é a proposta desses mecanismos consensuais, é você fomentar cada vez mais a cultura de paz. Então, se a gente puder contribuir para isso de alguma forma, e hoje nos cursos de direito o CNJ passou a exigir de forma particular, né, que você tenha hoje o componente mecanismos consensuais, que antes você optava em ter, não, hoje é obrigatório, você comece também já dentro da raiz, já demonstrar para os aplicadores do direito o quanto é importante ter esse contato de uma cultura de paz, né? Que não é pé de guerra, não é só essa litigiosidade, lógico, faz parte, sempre, mas não toda hora, né? Sim. Dá para você trabalhar isso, dá para conciliar, como diz o nome, dá para conciliar com a cultura de paz. Gostaria de agradecer a presença da professora, que foi muito importante para a gente ter esse conhecimento, né, em relação à mediação, à conciliação, porque é uma área que vem crescendo, né, como já foi mencionado, e muito gratificante mesmo ter a presença da professora aqui. Também agradeço a Nicole que foi participando. Eu me sinto muito lisonjeada junto da professora por ter sido convidada e poder ter a honra de participar também. Agradeço o convite de vocês e coloco à disposição de vocês, né, meus alunos, se quiser conversar, trocar uma ideia. E eu brinco com eles sempre também que quiser tomar um café, né? Tomar um café, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês, da equipe também que auxiliou. A gente pede que compartilhem e sigam nas nossas redes sociais. Muito